A unidade 5 fala sobre os astros iluminados, sobre o sistema solar, né? Então, nós vamos falar sobre isso tudo aí agora, sobre as fases da Lua. Então, nós vamos verificar esse aprendizado aí desta unidade, a unidade 5, observando astros iluminados, ok? Bom, gente, a unidade 5, ela vai da página 128 até a 151, tá? 128 até a 151. Para alguém que tiver alguma dúvida, né, que quiser acessar aí para poder responder as questões, que vão ter algumas questões no final da aula, certo? Bom, gente, nós vamos começar aí falando então sobre o sistema solar. O sistema solar ele é formado por uma estrela, que é o Sol, e 8 planetas, com seus satélites naturais. Alguns planetas anões, cometas, asteroides e meteoroides. São esses corpos celestes aí que compõem o nosso sistema solar. Por que ele chama sistema solar? Nós vamos ver isso agora. Justamente por conta da teoria do modelo heliocêntrico, que é a que aceita hoje, atualmente, que o Sol é o centro desse sistema solar, tá bom? Antes tinha o modelo geocêntrico. O que era o modelo geocêntrico? Eles achavam que a Terra era o centro. Acreditava-se que o Sol, os outros planetas e as estrelas giravam em torno da Terra. Já o modelo heliocêntrico é o Sol que era o centro. A Terra girava em torno do Sol. E hoje, né, a teoria aceita é essa do modelo heliocêntrico, aonde o Sol é o centro desse sistema solar e a Terra gira em torno do Sol, certo? Continuando aí, nós temos aqui ó, os modelos cosmológicos, que é o modelo geocêntrico, né? Tem uma ilustração aí, que é o modelo da teoria de Ptolomeu, e temos o modelo heliocêntrico, que é o aceito hoje, a teoria aceita hoje, discutida, que é o modelo que Nicolau Copérnico criou. Então, a gente tem a ilustração aqui, ó. No modelo geocêntrico, a gente observa que a Terra é o centro do sistema solar. Já no modelo heliocêntrico, é o Sol, que é o centro do sistema solar. E a Terra está aqui, ó, girando em torno do Sol, ok? E isso aí vive em harmonia, né, com os outros planetas que formam aí o sistema solar. Bom, no sistema solar a gente sabe que tem os planetas e os planetas anões. O que é planeta? Planeta é um astro que não emite luz e gira em torno de uma estrela. Um planeta reflete a luz da estrela que orbita. Tem forma esférica e não encontra outro corpo semelhante a ele em sua órbita. Então, por esse motivo que ele é considerado um planeta. No sistema solar há 8 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Alguns planetas são formados por gases e outros por rochas, conforme mostra no material, nas páginas 134 e 135. Lá mostra a característica de cada planeta, tá? Nas páginas 134 do material, para quem quiser conferir, ok? E na página 135, certo? Tem aqui as características do que ele é formado, como é esse planeta, tá? Planetas do sistema solar. Olha só, nós temos aí o Sol, né, como centro, por isso que é chamado de sistema solar, e temos aqui os planetas, Mercúrio, Vênus, o Mercúrio é o mais próximo aqui do Sol, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses são os planetas que compõem o sistema solar. Além dos planetas, nós temos os planetas anões do sistema solar. Um planeta anão é um astro arredondado que gira em torno de uma estrela e que pode compartilhar sua órbita com outros corpos celestes, ao contrário do planeta. O planeta não compartilha sua órbita com outros corpos celestes. Já os planetas anões, sim, tá? E eles podem ser de diversos tamanhos. No sistema solar, há 5 planetas anões: Ceres, Plutão, Eris, Makemake e Haumea. Todos são formados por rochas e gelo,
conforme mostra no material, na página 136. Então, no material, nós temos aqui também esses 5 planetas anões, falando como ele é formado, do que ele é composto, tá? Depois vocês podem dar uma conferidinha aqui no material. Continuando, nós temos aqui a ilustração. Nós temos aqui a Lua. Por quê? Porque esses planetas anões precisam dessa luz, né, da Lua para poder existir. Ele compartilha espaço, né? Ele compartilha aí a órbita da Lua. Então, nós temos aí esses planetas, que é Plutão, né, que tá aqui como Pluto, porque está em outra língua, Eris, tá? Haumea, Makemake e Ceres. Então, esses são os planetas anões aí. A Lua e suas fases. Nós vamos falar especificamente da Lua, que é um satélite natural da Terra. Ela é rochosa e aproximadamente 4 vezes menor que a Terra. A Lua tem uma atmosfera muito fina e, por isso, sofre impactos de meteoros que se chocam contra ela, formando muitas crateras. A Lua se move ao redor da Terra e também gira em torno de si mesma. Para completar uma volta ao redor da Terra, a Lua leva aproximadamente 1 mês. Então já que ela faz essa volta, é por esse motivo que nós vemos a Lua, que quando a gente olha para o céu, né? Às vezes vela grande, vela pequena, vela crescendo. Por quê? Justamente por isso. Depende da posição em que ela está naquele momento. À medida que a Lua se desloca ao redor da Terra e a Terra ao redor do Sol, a Lua é vista de uma forma diferente a partir da superfície terrestre. As diferentes aparências da Lua são chamadas de fases. Então, nós temos aí as fases da Lua. Crescente ou quarto crescente, cheia, minguante ou quarto minguante e a nova. E logo aqui embaixo nós temos essa ilustração, como se ela estivesse dando a volta, né? As várias fases, dependendo de onde ela está, em que posição que ela está referente à Terra. Por esse motivo que a gente vê ela dessas formas. Cada fase demora mais ou menos 1 semana para acontecer, tá? Corpos menores do sistema solar. Então, nós temos aqui os cometas. Todos esses corpos que estão citados aqui são corpos menores e que também fazem parte do sistema solar. Cometas, asteroides, meteoroides, meteoro e meteorito. Cometas são pequenos corpos compostos de mistura de poeira e gelo que também orbitam ao redor do Sol. Já os asteroides são corpos rochosos ou metálicos menores que a Lua. Meteoroides são asteroides menores. O meteoro é quando um pequeno asteroide entra na atmosfera terrestre. Só que ele se desfaz antes de chegar na superfície terrestre. Tá? Ele entra na atmosfera, mas não entra na superfície. Então, ele é desfeito, ele é desintegrado. Já o meteorito é quando esse meteoro não é completamente desintegrado. Ele não foi destruído, ele não conseguiu se desfazer e ele cai na superfície terrestre, tá bom? Essa é a diferença entre meteoro e meteorito, certo? Continuando aqui, nós temos a ilustração desses corpos menores do sistema solar, né? Asteroides, meteoro e meteorito, tá bom? Asteroides sempre são um pouquinho maior, né? Meteoros e meteoritos, que são menores que os asteroides. Então, vamos lá. Rotação da Terra é a revisão da unidade 6. Nós temos aí, gente, a posição, bem nesse primeiro slide, da Terra, né? Do globo terrestre. Nós temos os polos norte e o polo sul. E a posição do Sol, ó. O lado em que esse globo está é dia, do outro já é noite. Aqui, ó, a tia Graça tem um globo, estão vendo? Então, nesse globo aí, a gente tem a representação dos dias e da noite. Os movimentos aparentes do Sol, das outras estrelas da Lua. Então, antigamente foram criadas várias teorias sobre a esfera celeste. Que era a Terra que girava em torno do Sol, que era o Sol que girava em torno da Terra, e tinha várias teorias. Hoje, a teoria aceita é a heliocêntrica, né? É essa teoria, que é a Terra que gira
dentro do seu próprio eixo e vai fazendo aquela volta completa em volta do Sol. Essa daí dura um ano. Então, com a elaboração do modelo heliocêntrico, com o acúmulo de conhecimentos astronômicos ao longo do tempo, verificou que a atmosfera, que essa esfera celeste, ela é apenas imaginária e ajuda a localizar astros no céu, como as constelações. Ah, quer dizer então que eu tenho uma esfera celeste lá? Não, é uma esfera imaginária, justamente para que as pessoas possam se localizar, esses estudiosos, astrônomos, possam se localizar para ter uma referência de como que funciona esse sistema solar nosso, né? Por que ele chama sistema solar? Porque é aceito hoje o modelo heliocêntrico, que fala que o Sol é o centro do sistema solar, tá bom? Aí nós temos aí o movimento de rotação. Oi? Nada não, tia, só sem querer eu meti a louca. Ah, sim. Aí nós temos aí o que que é esse movimento de rotação. Hoje se sabe que é a Terra que se move, girando em torno de si mesma, ou seja, no seu próprio eixo, tá? Em um movimento chamado de rotação. Tá, tia, mas e o movimento que ela faz em torno do Sol enquanto ela gira em torno dela mesma? Esse é o movimento de translação, que nós não vamos falar sobre ele agora. Nós estamos falando apenas do movimento de rotação, que é aquele que a Terra faz em torno dela mesma, que define os dias e as noites, certo? Esse movimento aqui, então, de rotação, define os dias e as noites. Olha só, os raios solares aí nessa imagem, o lado em que o globo terrestre está e que os raios solares estão é dia. Já do outro lado, onde não tem raio solar, é noite. Por isso que a gente brinca, né? Porque de um lado está o nosso país, do outro lado do globo está o Japão. Enquanto aqui é dia, lá é noite, justamente por conta disso, por conta da luz solar. O globo terrestre, ele gira, só que a gente nem percebe esse movimento, tá? O eixo de rotação da Terra é uma linha imaginária que corta o globo terrestre do polo norte ao polo sul. Ele está inclinado em relação à órbita da Terra e ao redor do Sol. Como a tia Grazi disse, a Terra ela gira inclinada, ela não gira reta, ela gira inclinada. A Terra gira no sentido anti-horário, ao contrário do relógio, né? O relógio gira no sentido horário. A Terra gira ao contrário, no sentido anti-horário. De leste para oeste. Ela leva aproximadamente 24 horas para completar uma volta ao redor de si mesma. Esse processo, esse campo aí que ela faz, né? Essa rotação, esse movimento, corresponde ao período de um dia. Conforme a Terra gira ao redor do seu eixo, ou seja, em torno dela mesma, diferentes regiões são iluminadas pelo Sol, o que explica a variação das posições do Sol no céu durante o dia e a sucessão dos dias e das noites. Quando a gente acorda, o Sol está numa posição. Ao meio-dia, ele está fortíssimo. Já no final da tarde, ele está em outra posição, até anoitecer. Por que que isso acontece? Porque a Terra vai girando em torno de si mesma e vai mudando a sua posição em relação ao Sol. Mas o Sol está lá, paradinho, só jogando os seus raios solares. Mas a Terra gira e por isso que há essa oscilação de temperatura, de posição do Sol. Por que que o Sol meio-dia é tão quente? Porque nesse horário, o Sol está bem no centro da Terra. Então, os raios solares chegam no centro da Terra com mais intensidade, tá bom? Esse movimento de rotação do nosso planeta também é responsável pela variação das posições da Lua e das estrelas, que observamos o céu noturno. Aí, mais uma vez, a gente vê a ilustração, né? O lado que tem raio solar, dia. O que não tem, noite, é escuro, não recebe a luz do Sol. Os raios solares, insolação e temperatura. A insolação, gente, o que que é insolação? É a quantidade de energia solar que atinge uma unidade diária em um local da Terra. Ela varia com o local, com a hora do dia e com a época do ano. Devido à inclinação da Terra, os raios solares chegam de formas distintas em sua superfície.
Como a tia Grazi disse, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui o globo terrestre, com a lanterna e tudo mais. O lado que recebe esses raios solares, ela recebe luz e calor do Sol. Porém, o centro da Terra, ali aonde passa a linha do Equador, igual está aqui, ó, na ilustração, né? Nós temos aqui a linha do Equador. Os raios atingem a Terra com maior intensidade, porque está bem no centro, está bem de frente, né, ao Sol. Já os polos norte e sul recebem menos intensidade de raios solares. Por isso que as extremidades do globo terrestre são geladas, porque elas não conseguem receber a mesma quantidade de calor, de raios solares que o centro da Terra recebe, certo? Então, por isso que há essa variação de clima aí. Climas mais quentes, mais frios, tá? Outros já medianos. Então, quanto maior a inclinação com que os raios solares incidem sobre o local, maior é a área iluminada. Então, se o raio solar pega aqui com mais intensidade e vai abrangendo, ele vai abrindo um leque, né? Vai iluminando maior parte, como a tia Grazi vai demonstrar daqui a pouco para vocês. O fato de os raios solares não incidirem uniformemente na superfície da Terra tem como consequência a formação de grandes áreas com temperaturas diferentes no planeta. Essas áreas são chamadas de zonas climáticas. Então, o que são zonas climáticas? São formação de grandes áreas com temperaturas diferentes. Aí a gente tem um mapinha do globo terrestre mostrando aqui aonde passa a linha do Equador. Estão vendo aí? Aonde está aqui, ó, linha do Equador? É a zona tropical. É a mais quente. É a que recebe maior luz e calor do Sol. É o centro do globo, tá? Já aqui, ó, zona temperada do norte, zona temperada do sul, recebe luz e calor do Sol, mas bem menor quantidade. E mais ainda a zona polar norte e a zona polar sul. Por isso que lá é tão gelado, porque cria-se gelos, né, icebergs e tudo mais. Por quê? Porque não consegue receber esse calor necessário para aquecer a Terra como a zona tropical recebe, tá? Então, por esse motivo que a gente tem essa variação de temperatura no nosso planeta. Nós temos aí a representação da insolação em diferentes horas do dia. Olha só. O Sol, né? Nós temos as posições dele, o Sol poente e o Sol nascente. Nascente é onde ele nasce. Então, nós temos aí a representação da onde o Sol nasce, tá? Aqui, começando. Quando ele nasce, ele está bem baixinho, estão vendo? Com o passar do tempo, ao meio-dia, ele está bem no centro. Ou seja, é onde a gente recebe maior incidência de raios solares. Por isso que eu não posso tomar sol depois das 10 até as 3 horas da tarde, porque o sol está aqui, ó, nessa incidência aqui de passar radiação com maior intensidade. E aqui é onde o sol se põe, quando ele acaba. Nós temos uma tirinha aqui bem interessante, né? O girassol, como nós sabemos, é uma planta que acompanha, né, aos raios solares, acompanha a luz do sol, acompanha esse processo de nascer do sol e quando ele se põe. Aí aqui a gente tem um menininho observando aqui, ó, o girassol, ele tá ali acompanhando a luz solar. Aí, de repente, ele para de acompanhar e abaixa, como se estivesse triste, né? E ele diz, fica assim não, amanhã ele volta. Interessante, né? Então, nós temos aí. Bom, a tia Grazi agora vai mostrar para vocês aqui uma explicação melhor, né? Tá todo mundo me vendo agora? Sim. Uma explicação melhor de como acontece essa questão dos raios solares, essa incidência. Eu tenho aqui, ó, o globo terrestre. Todo mundo conseguindo ver? Beleza. Sim. Então, gente, estão vendo que que o globo mostra exatamente
a posição da Terra, que ela fica inclinada, ela não fica retinha, ela faz esse movimento aqui, ó. Ela gira em torno do seu próprio eixo. Olha aqui, ó. Então, ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Ela vai girar em torno do seu próprio eixo, certo? Aí, aqui, a tia Graça pegou uma lanterna. Só que só pela luz aqui já dá para perceber. Aqui a gente tem uma claridade, não tem? E aqui eu não tenho. Aqui com a lanterna eu vou mostrar para vocês. Ó. A lanterna é como se fosse o solzinho. Tá vendo aqui? Conseguem ver? Ó. Aonde a lanterna pega, a Terra está recebendo luz e calor. Do outro lado, ela está recebendo essa mesma luz, esse mesmo calor? Está? Não. Então, o lado que ela recebe a luz e o calor do Sol é dia. Do outro lado, noite. E aqui nós temos a linha do Equador. O Sol ele pega com maior intensidade na linha do Equador. Conforme está aí o reflexo da luz. Estão conseguindo ver o reflexo? Tá? Então, aí é a intensidade maior. Por isso que aqui, no Brasil, a gente chama o Brasil de um país tropical. Justamente por isso, é um país quente. Porque no nosso país, aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá aqui, Brasil. A linha do Equador passa bem aqui, ó, no nosso país, que é onde recebe mais luz e calor do Sol. As extremidades recebem menos raios solares. Por isso que aqui é tão gelado. Ela recebe luz e calor? Recebe. Só que é com a mesma intensidade? Não. Ele chega mais fraco aqui, tá? Aqui ela chega bem forte. Aqui ela chega fraquinha. Lá tem sol também? Tem, mas é muito fraco. É com menos intensidade, tá bom? O Pedro Luiz falou que queria fazer uma pergunta. Pode fazer, Pedro. Então quer dizer que a Lua não faz nada praticamente. Eu achava que a Lua definia a noite. Não, Ficava não é. mudava. Quem define os dias e as noites é o movimento de rotação da Terra. Na verdade, a Lua está lá e ela aparece quando o Sol se esconde. E para a Lua existir, Pedro Luiz, ela precisa da luz solar. Ela depende da luz do Sol. Vocês sabem que a gente só vê a Lua porque o Sol existe? Então, ele ilumina a Lua à noite, por isso que a gente consegue vê-la. Senão, a gente não conseguiria ver. A Lua é dependente da luz solar. Interessante, né? Mas ela é dependente, tá? A tia Grazi vai mostrar para vocês aqui. Eu vou virar um pouco a câmera só para vocês entenderem. Ó. Quando eu coloco a lanterna reta, estão conseguindo ver? Tá focado só num lugar. Quando eu abro ela, a iluminação faz o quê? Aumenta também. É ou não é? Ó. Iluminação pouca. Olha lá. Só a bolinha. Agora, ó. Expande, não expande? Assim é a luz solar. Aonde ela pega com maior intensidade, né, que no caso é a linha do Equador, que a tia Graça falou para vocês, ela pega ali com maior intensidade e ali é mais quente, a temperatura é mais alta. Por isso que a gente fala que ao meio-dia, essa temperatura, ela é uma temperatura muito quente, a gente não pode ficar exposto a essa temperatura do meio-dia. Por quê? Porque essa temperatura pode causar insolação, problemas de saúde, problemas na pele. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Mas esse movimento, gente, de rotação, que define dia e noite na Terra, que traz para nós e retira também, né, a luz solar, né? Então, tem o dia, tem a noite, ele é muito importante. Se isso não existisse, não existiria vida na Terra.
né? Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a essa situação, porque a poluição, né, a eliminação de gases dos carros e tudo mais, vem prejudicando aí. A Tia Gra já conversou com vocês antes da gente entrar de férias sobre isso, né? A camada de ozônio, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque quanto mais danos à camada de ozônio, mais raios solares chegam aqui no nosso planeta. E muitos raios solares causam, sim, prejuízo e danos à saúde. Mas sem o sol, não existiria vida na Terra. Nós precisamos dessa luz solar, né? Como é que as plantas fariam fotossíntese sem a luz do sol? Já começa por aí, porque as plantas precisam da luz solar para fazer fotossíntese.